Olá, eu me chamo Lorena Taus, sou nutricionista e o tema da aula de hoje é intervenções nutricionais nas dislipidemias e o seu impacto no risco cardiovascular. A gente vai falar um pouco sobre intervenção nutricional nas dislipidemias e o seu impacto no risco cardiovascular. Essa é a nossa agenda, que a gente vai discutir um pouco sobre a relevância da dieta na gênese de doenças cardiovasculares, lipoproteínas e risco cardiovascular, intervenções nutricionais direcionadas e resumo e mensagens para casa ao final da aula. Então, qual é a relevância da dieta na gênese de doenças cardiovasculares? Desde muito antes, os primeiros estudos vêm mostrando que quando a gente tem uma dieta mais desequilibrada, especialmente em determinados tipos de gorduras, como as saturadas, a gente acaba tendo um risco cardiovascular maior. Desde estudos realizados lá nos anos 50, 60, a gente vem percebendo essa modificação e essa relação direta com risco cardiovascular das doenças. E os hábitos de vida, eles podem ter um profundo impacto nesse risco cardiovascular e gênese de doenças cardiovasculares. E principalmente a qualidade e a quantidade dos alimentos, em especial as fontes de gordura, elas influenciam na patogênese e no risco de doenças cardiovasculares. Então, acredita-se que o maior consumo de gorduras esteja relacionado à maior prevalência, especialmente de aterosclerose, e, em consequência, o maior risco cardiovascular. E as gorduras dietéticas, elas compõem uma área muito controversa dentro da área da nutrição. E aí a gente pode lembrar de muito tempo que a gente vê ouvindo, ovo é vilão, ovo não é, gordura saturada é bom, gordura saturada não é. Óleo de coco é bom, óleo de coco não é. Então a gente tem uma série de controvérsias dentro dessa área da nutrição e por isso sempre vão sendo renovados os estudos relacionados a isso. E aí, em 2019, foi publicado o Global Burden Disease Study, que avaliou os hábitos alimentares adversos e seus principais fatores que contribuem para a perda de anos e sem incapacidade. Foram avaliados fatores adicionais para risco cardiovascular, que incluem inatividade física, quantidade e qualidade inadequadas de sono, tabagismo, pressão arterial elevada, hiperglicemia relacionada à pré-diabetes e à presença de diabetes, inflamação crônica e excesso de adiposidade. Além disso, a gente teve fatores relacionados a determinantes sociais de saúde, que incluem estabilidade econômica, qualidade de educação, acesso a alimentos nutritivos e ambientes seguros para exercício. E a gente bem sabe que, especialmente aqui dentro da nossa realidade SUS, os determinantes sociais eles influenciam bastante nessa adesão a uma melhor qualidade de vida, a uma prática de exercício físico, a uma mudança de hábitos alimentares, especialmente quando a gente fala de estabilidade econômica. E aí, quando a gente pensa em um padrão alimentar saudável, ele vai impactar beneficamente nos níveis de lipoproteínas aterogênicas, mesmo que pareçam valores, que a gente vai ver ao longo da aula, mais baixos, mas ainda assim são valores que fazem diferença quando eu tenho um paciente que está fora da meta de tratamento. Em um padrão alimentar saudável, onde a gente tem combinações de alimentos, nutrientes, compostos bioativos em níveis apropriados de ingestão de energia e menor exposição a componentes dietéticos prejudiciais. E aqui nesse estudo ele mostra que quando a gente tem um componente de dietas, onde eu tenho principalmente uma base de dieta mais mediterrânea, onde eu tenho maior consumo de azeite, por exemplo, um maior consumo de fibras, uma menor proporção de gorduras saturadas, uma menor ingestão de carnes processadas, de álcool, de comidas ricas em sódio, de comidas processadas. Então, eu acabo tendo uma melhor qualidade de vida e qualidade de dieta. Então, a gente deve priorizar principalmente padrões alimentares baseados na dieta mediterrânea, DASH, vegetariana ou vegana, que isso vai aumentar a qualidade da dieta. Existem alguns obstáculos importantes para superar quando se estudam os efeitos dos ácidos graxos em efeito cardiovascular. E os dados eles devem ser interpretados sobre o conceito abrangente de substituição ao invés de efeito direto. Então, a maioria dos estudos mostram que, por exemplo, eu devo substituir gordura saturada por uma gordura mono e poliinsaturada, porque eu vou ter uma melhor qualidade da minha dieta nessa perspectiva. Ou então, quando eu substituo ácidos graxos saturados por carboidratos integrais, eu também tenho uma melhor qualidade dessa dieta, uma melhor matriz alimentar. E aí os ácidos graxos, eles fazem parte das matrizes alimentares mais complexas e a gente não pode deixar de ignorar
Isso, especialmente porque a ingestão de gordura, ela faz parte do padrão. A gente só precisa pensar na qualidade que essa gordura vai fazer parte desse padrão. E aí, os mesmos ácidos graxos, em padrões alimentares diferentes, eles podem exercer efeitos diversos. Um grande exemplo, por exemplo, é a gordura do leite. A gente sempre pensa, quando o paciente tem risco cardiovascular, eu vou priorizar produtos lácteos desnatados. Mas nem sempre. Se esse paciente tem um padrão alimentar, uma matriz alimentar de boa qualidade, eu não precisaria necessariamente trocar o leite integral ou derivados por leite desnatado. Então, eu tenho que pensar principalmente na matriz alimentar. Mas quando a gente pensa na nossa população, a maioria dos brasileiros não tem uma matriz alimentar tão boa. Então, talvez seja interessante substituir os produtos lácteos integrais pelos desnatados, justamente pensando nessa matriz alimentar. E aí os ácidos graxos dietéticos, eles compõem parte das membranas, dos hormônios, modificam a fluidez e o remodelamento das membranas celulares e aumentam a disponibilidade de mediadores lipídicos, redirecionando a resposta celular a estímulos. E aí a classificação dos ácidos graxos é interessante que a gente saiba e entender um pouco cada uma delas. A gente tem os ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, saturados e as gorduras trans. Os ácidos graxos monoinsaturados, eles possuem apenas uma única dupla ligação ao longo da cadeia. E a gente tem como um grande exemplo o ácido oleico, que é mais abundante encontrado na natureza. E suas principais fontes é o óleo de canola e o óleo de oliva, o azeite de oliva. Os poliinsaturados, eu apresento duas ou mais duplas ligações na cadeia. Eles fazem parte da série ômega 6 e ômega 3. De ômega 6 a gente tem como exemplo o ácido linoleico e o ácido araquidônico. E do ômega 3 a gente tem o ácido alfa-linolênico, que é o ALA, que a gente conta principalmente em alimentos de origem vegetal. Os ácidos eicosapentanoicos e os docosahexanoicos. Os saturados. Eles têm uma estrutura molecular simples, sem duplas ligações, o que torna a rigidez da molécula maior. E a gente tem a classificação dentro dos saturados entre cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. De cadeia curta, a gente tem o ácido acético, o ácido propiônico e o butirato, que são produzidos especialmente dentro do nosso intestino. Os ácidos graxos de cadeia média, a gente tem o capróico, caprílico e cáprico. E de cadeia longa, o láurico, mirístico, palmítico e esteárico. Eles também podem ser sintetizados endogenamente dentro do nosso corpo. E os ácidos graxos trans, eles têm uma conformação diferente, eles mudam uma cadeia linear para uma cadeia de ligações trans, e aí torna essa molécula mais rígida também, tendo dificuldades ali de metabolismo dentro do nosso corpo, e eles alteram algumas funções do nosso corpo também. E ele está presente principalmente em gorduras vegetais preparadas a partir de hidrogenação parcial de óleos vegetais, encontrados principalmente na indústria alimentícia, e está presente em pequenas quantidades em carnes e leite na forma do vacênio. E aí as lipoproteínas e o risco cardiovascular. A associação do risco cardiovascular a gente tem principalmente quando eu tenho um HDL baixo, uma maior proporção de LDL colesterol e um LDL pequeno e denso, um aumento de colesterol não HDL, a presença de lipoproteínas remanescentes ricas em triglicerídeos, a presença de resistência à insulina e o aumento de coagulabilidade da viscosidade do sangue, aumentando disfunção endotelial, isquemia tecidual e quilomicronemia. Embora a dieta ela seja adjuvante, como eu vinha falando para vocês desde o começo, ela é um fator crucial que auxilia no tratamento, especialmente no tratamento medicamentoso. Eu posso ter um paciente que está fora da meta, utilizando um tratamento medicamentoso que vai otimizar bastante esse resultado desse paciente, mas quando eu tenho uma melhora do tipo de alimentação que esse paciente tem, eu consigo ter resultados melhores. E as intervenções nutricionais direcionadas, as diretrizes trazem que a tendência recente é enfatizar uma abordagem qualitativa e não quantitativa de macronutrientes, priorizando padrões alimentares onde eu tenho alimentos minimamente processados, ricos em fibras, com redução de açúcares adicionados e carboidratos refinados. Esses tipos de recomendações a gente vai discutindo ao longo da nossa aula, tá? E aí, só para relembrar o que foi falado na aula passada pela Karine, que a gente tem
classificações diante dos níveis e dos tipos de lipoproteínas que nós encontramos. Então, de níveis elevados isolados de LDL, a gente tem a hipercolesterolemia familiar e a hipercolesterolemia poligênica. De níveis elevados isolados de triglicerídeos, a gente tem a síndrome da quilomicronemia familiar e a síndrome da quilomicronemia multifatorial. E a dislipidemia combinada, onde a gente tem a disbeta-lipoproteinemia e a dislipidemia mista. Não vou me atentar aos detalhes, porque já foram discutidos na aula passada. E aí a gente vai partir para as intervenções direcionadas. Intervenções direcionadas para a elevação direta de LDL colesterol. Os meus principais objetivos serão minimizar os fatores dietéticos que aumentam o colesterol e aumentar a ingestão de componentes dietéticos que reduzem o colesterol, priorizando o padrão alimentar saudável. Então a gente vai discutir principalmente sobre os ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans, colesterol dietético e o excesso de adiposidade corporal. Os ácidos graxos saturados e insaturados, como eu vinha falando para vocês, é de bom tom eu fazer a troca, principalmente de ácidos graxos saturados por poli e monoinsaturados, e priorizar também a troca de ácidos graxos saturados por carboidratos integrais, onde eu tenho uma melhor qualidade da dieta dessa forma, e eu tenho, quando eu faço essas pequenas trocas, isso está associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Esse estudo aqui mostra, quando eu fiz uma troca isocalórica de 5% da energia de ácidos graxos saturados por polimonoinsaturados e carboidratos integrais, principalmente aqui os PUFAs, que são os poliinsaturados, e as MUFAs, que são os monoinsaturados, eu consegui ter uma redução aqui pela troca de PUFAs por 10 mg por decilitro de LDL colesterol, de 11 mg por decilitro de colesterol não HDL e 5 mg por decilitro de ApoB. Quando eu faço a troca por MUFAs, por monoinsaturados, eu consegui reduzir 8 mg por decilitro de LDL colesterol, 8,5 mg por decilitro de colesterol não HDL e 4 mg por decilitro de ApoB. Então, apesar de serem resultados relativamente discretos, a gente percebe que a alimentação ela tem um impacto interessante nessas mudanças de qualidade da dieta e melhores quantidades aí das lipoproteínas. E aí, o que a gente encontra, principalmente de ácidos graxos saturados dentro da alimentação e o que eles impactam é um aumento direto de LDL colesterol e de ApoB. E aí a gente vai discutir um pouco do ácido palmítico, que ele é encontrado principalmente em carnes vermelhas e óleo de palma. E aí eu trago um ponto importante aqui sobre o ácido palmítico, porque eu venho percebendo nos últimos anos, meses, que alguns alimentos, principalmente ditos fits ou que são mais saudáveis, eles têm na sua composição óleo de palma. Principalmente chips, algumas barras. Então, será se eu estou valendo a pena a troca por um alimento que parece ser fit ou parece ser saudável, que é rico em óleo de palma? Então, é sempre interessante a gente olhar a composição desses alimentos, a lista de ingredientes e ver o que é que esse alimento está sendo, o que é que tem na composição desse alimento. O ácido mirístico a gente encontra em leite integral e derivados, e coco e derivados, e o ácido láurico presente também em coco e derivados. E aqui a gente tem um recorte da diretriz de gorduras, do consumo de gorduras e risco cardiovascular, publicado em 2021, que mostra esse perfil aí das carnes, dos óleos. E aí eu frisei aqui o óleo de coco, porque sempre é discutido e sempre se pergunta em cada consulta, doutor, o óleo de coco é bom? Dizem que faz muito bem para a saúde, diminui o risco cardiovascular, tem alguns cientistas aí que dizem que é melhor, mas quando a gente vai ver a composição do óleo de coco, quando a gente vê aqui a partezinha verde, é só basicamente gordura saturada. Então, não vale a pena a troca. Quando eu penso, por exemplo, em óleos de cozinha comuns, como soja, girassol, algodão, milho, a gente tem uma composição melhor. A gente tem uma maior concentração de ácidos graxos mono e poliinsaturados e alguns possuem ácido linoleico também, ômega 3. Então, a troca, muitas vezes que eu oriento para os pacientes, especialmente quando o azeite de oliva ele é uma boa opção, mas ele está caríssimo atualmente, com 500 ml custando aí quase R$50. Então, às vezes, a troca por um óleo de soja, milho, girassol, vai ser melhor do que eu estar utilizando
um óleo de coco, ou mesmo se eu pensar no azeite que está mais caro. Então, eu tenho que estar orientando isso direto? Não, mas se o paciente pergunta para fazer uma preparação rápida, um refogado, um cozimento que precise de um pouco de gordura, eu posso sim estar orientando o consumo de óleos vegetais, que eles vão ter uma boa proporção, de uma boa composição, na verdade. E quando a gente pensa aqui nos tipos de corte de carne, os cortes de carne mais magros, patinho, picanha, músculo, e a gente tem os cortes de carne que são bem mais calóricos, que possuem uma quantidade maior de gordura saturada, como a picanha, o cupim e o contrafilé. Então, esse tipo é interessante a gente estar evitando. E aí a gente vem para polêmica, manteiga ou margarina, Lorena? Quase toda consulta de paciente com dislipidemia, principalmente, me pergunta isso, doutora, o que é melhor, manteiga ou margarina? A internet diz que a margarina ela é ruim porque ela é muito artificial, possui gorduras ruins, tem aditivos, é inflamatório, é feita por meio de hidrogenação. E a manteiga ela é mais natural, ela possui gorduras mais saudáveis e é feita a partir do creme de leite. E aí, o que é que vocês acham? O que seria mais saudável na opinião de vocês? Manteiga ou margarina? Pode falar, gente, eu não vou brigar, não. O que é que vocês acham? Ou nenhuma das duas, ou depende? Hã? Atualmente, olha. As evidências científicas. Eu trago aqui alguns artigos que a gente vai discutir mais lá na frente. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, comparação de manteiga com margarina, a manteiga ela tem uma quantidade de gordura saturada muito maior em comparação aos ácidos graxos monoinsaturados. Diferente da margarina, ela tem uma quantidade de gordura saturada bem menor e uma quantidade boa de ácidos mono e poliinsaturados. Então, muitas vezes depende, sabe? E a gente tem uma ausência de qualquer quantidade significativa de gorduras trans em margarinas. Então, não necessariamente a margarina vai ser ruim. Alguns produtos, eles podem reter gordura trans mais naturalmente, só que atualmente não existe um nível específico de gorduras saturadas. Então, os resultados são adversos. As marcas de margarina que foram avaliadas nesse estudo, elas geralmente apresentaram um perfil de ácidos graxos de energia mais consistentes com as recomendações dietéticas atuais, quando comparada à manteiga. Então, assim, depende de fato. Mas, quando eu penso em risco cardiovascular, benefício cardiovascular, o que vai ser melhor é a margarina. Justamente por esse perfil de composição dela que vai ser melhor do que a manteiga. Manteiga, ela é mais natural? Sim, mas ela tem mais ácidos graxos saturados. E quando eu penso no paciente que tem dislipidemia, é mais interessante ele estar consumindo a margarina, por benefício cardiovascular, do que a manteiga. Mas se tem um paciente saudável que não está com tanto risco cardiovascular, o próximo a isso, se ele estiver fazendo uso da manteiga, a gente pode permitir, mas portanto que sejam quantidades adequadas. Da mesma maneira, a margarina em benefício cardiovascular é melhor, mas a gente também não vai consumir margarina com pão, né? Nem manteiga com pão. Então, é um pouco que a gente pode passar e depende da quantidade que o paciente vai consumir. Tratando-se de gordura, o menor que você puder consumir, melhor será, tá? E aqui são outros estudos que mostram que quando a gente vai utilizar a suplementação de fitosteróis, a gente acaba tendo uma melhora dessa composição dessa margarina também. E a maioria dos fitosteróis, quando eles são suplementados em margarina. Então, a gente acaba tendo um maior consumo de fitosteróis também quando a gente consome margarina. E aí, o azeite. O azeite ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o ácido oleico, é rico em vitamina E, polifenóis, moléculas lipídicas que apresentam propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É uma principal gordura culinária de tempero de regiões mediterrâneas. Os ensaios clínicos randomizados mostram que o consumo de azeite está relacionado ao menor risco cardiovascular, apresentando menores biomarcadores inflamatórios e lipídicos, e a ingestão do azeite está inversamente associada à doença cardiovascular pré-estabelecida
pré-estabelecida e a todas as outras causas de morte. Esse estudo que avaliou a suplementação de azeite em uma dieta mediterrânea, que foi feito na Espanha com 7.447 participantes que tinham idade entre 55 e 80 anos e 57% eram mulheres. Eles apresentavam alto risco cardiovascular, mas não tinham doença cardiovascular pré-estabelecida. Os pacientes que fizeram a suplementação desse azeite reduziram o seu risco de conjunto de eventos cardiovasculares em 31% em comparação à dieta controle. Então, aqui a gente consegue observar que quando eu tenho uma dieta de bom padrão e eu adiciono azeite de oliva, eu consigo ter uma melhor resposta diante de risco cardiovascular. E aí, como que eu vou escolher esse azeite? Apesar de ele estar sendo um item de luxo, quem pode comprar, a gente pode estar fazendo a orientação adequada. Então, eu tenho que verificar a data de fabricação. Quanto mais novo esse azeite, melhor. Eu tenho que observar atentamente as informações do rótulo. Preferir embalagens de vidro escuras ou de plástico escuras. Deve ser fabricado com 100% de azeitonas. Devem ser preferidas versões que sejam envasadas no Brasil, porque eu diminuo a oxidação desse azeite. E o azeite ele deve ter uma acidez de até 0,8%. Pronto, posso passar? E sobre os ácidos graxos trans. Vários estudos observacionais têm vinculado um consumo de ácidos graxos trans ou alimentos que os contêm com resultados adversos de risco cardiovascular. O consumo de ácidos graxos trans aumentam os níveis de partículas aterogênicas, aumentando o LDL, colesterol e transportadores ABCA1 e ABCG1. E a cada 1% de energia de ácidos graxos trans que são consumidos, eu aumento o LDL colesterol em 1,5 miligramas por decilitro. Lorena, é pouco? Mas se eu tenho um padrão rico em ácidos graxos trans, e muitas vezes eu ultrapasso ali esse 1%, eu vou estar sobrepondo esse 1,5, 1,5, e às vezes eu chego ali a 10 miligramas por decilitro de LDL colesterol aumentado pelo consumo inadequado, né, da alimentação, rica em ácidos graxos trans. Então, o que eu puder evitar, melhor será. E aí é interessante que a gente faça a leitura de rótulos, onde a gente deve ter 0 adições de gorduras trans, ou menos de 1%. E quando eu vou fazer a leitura de rótulos, é desejável que os alimentos tenham 0 gramas de ácidos graxos trans e que 50% das gorduras saturadas, das gorduras totais, sejam de gorduras saturadas. Aí eu trago esse exemplo para vocês. De gorduras totais eu tenho 5,6 e de gorduras saturadas eu tenho 2,5. É menor do que 50%. Então, isso torna um alimento não tão bom, mas de uma melhor matriz alimentar. E aí, sobre o colesterol dietético, diversos ensaios clínicos sempre pontuam sobre isso, é muita dúvida dos pacientes, especialmente quando a gente pensa no ovo. E os estudos, eles vêm avaliando os efeitos do colesterol dietético nos níveis de LDL colesterol. Quando a gente aumenta 100 miligramas de colesterol dietético, eu posso ali aumentar de 1,5 a 2 miligramas por decilitro de LDL colesterol. Só que essa relação pode não ser linear, porque eu tenho uma variação interindividual de cada indivíduo. Eu tenho indivíduos que são mais hipersensíveis do que outros. Então, são pontos que eu preciso avaliar a cada consulta do paciente. A diretriz da ARRA, que avalia sobre o consumo de colesterol e o risco cardiovascular, vem mostrando que uma redução da proporção de ácidos graxos saturados por ácidos graxos insaturados tem um impacto potencial maior na redução de LDL colesterol e do colesterol não HDL do que a redução de ingestão de colesterol dietético, e que padrões alimentares saudáveis são geralmente mais baixos no consumo de colesterol. E o posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular de 2021 também discute a mesma coisa, que o consumo de gordura dietética, de colesterol dietético, talvez não tenha um impacto tão grande nesse LDL colesterol, mas que a gente deve priorizar principalmente a redução de ácidos graxos saturados, em detrimento da adição de ácidos graxos mono e poliinsaturados.
Aí a gente vem para o ovo, que é uma das perguntas que eu acredito que a gente mais recebe no consultório. Doutora, eu posso comer ovo? Doutora, quantos ovos eu posso comer por dia? E aí, a gente também vem de alguns anos atrás que o ovo foi dito muito como vilão. Então, o ovo ele é uma fonte de alimentar de colesterol, pobre em ácidos graxos saturados, tem uma alta densidade nutricional e, comparado a outras fontes de proteína, ainda assim está em baixo custo. Em uma unidade, eu tenho 7,5 gramas de proteína de alto valor biológico, 1,6 gramas de ácidos graxos saturados, 1,8 gramas de monoinsaturados, 0,9 gramas de poliinsaturados e 200 miligramas de colesterol. As evidências sobre o consumo de ovo, elas ainda são conflitantes. Todavia, essas divergências, elas devem ser sanadas quando eu tenho um paciente que tem DM2 ou indivíduos que são hiperresponsivos, porque isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. E ele pode sim ser incluído em um padrão dietético saudável, mas assim, a gente não tem um limite de consumo diário de ovo por dia. O que eu gosto de trabalhar na minha prática clínica é, por exemplo, se o paciente já vem consumindo 2 ovos e eu vejo como está o exame dele, se tiver tudo ok, a gente pode manter essa quantidade. O paciente vem com a maior quantidade de ovo e ainda assim vem se mantendo com bons exames, eu posso manter essa mesma quantidade que ele vem consumindo. Agora, se eu tenho um paciente que é mais hiperresponsivo, é mais sensível, eu vou avaliar isso com mais cautela e eu posso até trabalhar com a redução do consumo desse ovo, tá? O excesso de adiposidade corporal. É interessante que haja uma perda de peso de pelo menos 2,5 quilos ou até 3% do peso corporal, porque isso vai trazer melhorias na redução do LDL colesterol e de triglicerídeos. A perda de peso sustentada ali de 5 a 8 quilos causa uma redução média ali de LDL colesterol de 5 miligramas por decilitro. E o LDL reduz após uma perda de peso, especialmente em pacientes mais jovens. Então, quando eu tenho uma adesão à intervenção dietética, eu tenho um trabalho de equipe multidisciplinar, trabalhando com intervenções estruturadas, e eu tenho a inclusão de exercícios resistidos com adequada ingestão de proteína para manter essa massa magra, eu consigo ter uma manutenção boa de peso perdido. Eu tô começando a ficar sem voz. Outras recomendações que a gente trabalha com os pacientes que têm LDL mais elevado também. São alimentos fontes de proteínas vegetais, fibras solúveis, fitoesteróis que podem auxiliar na redução do LDL colesterol e ácidos graxos insaturados, principalmente os poliinsaturados, e proteínas, especialmente proteínas vegetais, podem ser substituídas para substituir os ácidos graxos saturados. E aí a gente pode priorizar a inclusão de alimentos como farelo de aveia, oleaginosas como castanhas e nozes, legumes como lentilha e feijões, sementes de chia, linhaça, abóbora, girassol, frutas como maçã e pera, porque são ricas em pectina e boas fontes de fibra, vegetais como aspargos, batata doce e chuchu. E aí, quando a gente fala de hipercolesterolemia familiar, quando eu trabalho com isso, eu não trabalho com restrição de gordura, mas eu modifico a qualidade de gordura que é ofertada a esses pacientes. E aí a gente deve tentar priorizar uma dieta mais mediterrânea ou pautada na dieta DASH. E aí, intervenções nutricionais para o manejo e elevação de triglicerídeos. Eu vou trabalhar principalmente com recomendações de intervenção nutricional que diferem na gravidade e na etiologia da elevação desses triglicerídeos. A intervenção nutricional ela deve ser individualizada e deve-se haver a monitorização dos níveis de triglicerídeos, especialmente no início da intervenção, para avaliar como esses pacientes vão responder à intervenção dietética. Quando eu trabalho com hipertrigliceridemia leve e moderada, que eu vario ali entre acima de 150 e menor do que 500, essa hipertrigliceridemia está associada principalmente a fatores de risco cardiovascular, associada a maior quantidade de doenças cardiovasculares e fatores secundários que podem contribuir com essa hipertrigliceridemia, como é o caso de uma má alimentação. Reduções de triglicerídeos de 10 a 40% ocorrem quando eu tenho uma implementação de intervenções de estilo de vida recomendadas, como eu costumo muito falar para os meus colegas. Os triglicerídeos, eles respondem rapidamente a mudanças dietéticas. Então, quando eu faço uma mudança
brusca, uma mudança leve na alimentação desse paciente, com poucos dias eu já consigo repetir o exame e verificar que esse paciente teve melhora desse padrão e a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários na alimentação desse paciente. E aí, os ácidos graxos ômega 3, eles são adjuvantes no tratamento de hipertrigliceridemias, quando eu utilizo ali doses de 2 a 4 gramas por dia. Eu consigo ter uma redução da concentração plasmática de triglicerídeos de até 30%. Alguns estudos mostram que a suplementação de ômega 3 pode aumentar discretamente LDL e colesterol e o HDL também. O consumo regular de peixes ricos em ômega 3 ele deve ser encorajado, contudo não há evidências que sustentem que essa suplementação ela deve ocorrer quando o paciente não consome tão adequadamente a quantidade semanal de peixe. E é necessário cautela na utilização de suplementação de ômega 3, porque eu tenho baixa qualidade desses suplementos, eu posso ter a contaminação por metais pesados e eu posso ter produtos que sofreram oxidação, além de ter a presença de ácidos graxos saturados e colesterol na sua composição. Então, fiquem atentos àqueles ácidos graxos ômega 3 que são ofertados em farmácia, que não tem uma boa conservação, que ele não tem uma boa embalagem também, e desconfiem do preço de um ômega 3 que for muito barato, porque ele não é tão barato assim. E aí, esse estudo que avaliou a utilização de ecosapentil, que é o ácido, que é o EPA purificado, avaliou o risco de eventos isquêmicos, incluindo morte cardiovascular, que foi significativamente menor em pacientes que receberam ecosapentil, 2 gramas de ecosapentil 2 vezes ao dia, em comparação àqueles que receberam placebo. Todavia, esses pacientes também apresentaram maior taxa de hospitalização por fibrilação atrial ou flutter no grupo recebendo o EPA, sem diferenças no risco de sangramento. E aí, como que eu vou escolher esse ômega 3? Tendo a composição suplemento de vitamina antioxidante, embalagem opaca, escura e sem transparência. Ele deve vir na forma de triglicerídeos, que é a forma de melhor absorção pelo nosso corpo. A cápsula deve ser oleosa e gelatinosa e deve conter o selo livre de metais pesados, ou IFOS, ômega 3 ou Purity. E aqui são algumas sugestões de marcas que eu costumo utilizar no consultório, porque são marcas que atendem esses pré-requisitos que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aí, quando eu tenho intervenções nutricionais para hipertrigliceridemia grave, quando eu tenho valores superiores a 500 mg por decilitro. Algumas intervenções nutricionais são condizentes com recomendações para hipertrigliceridemia leve e moderada. A monitorização desses triglicerídeos ela deve ser mandatória e eu devo avaliar a tolerância do indivíduo a mudanças de estilo de vida que foram preconizadas anteriormente. A hipertrigliceridemia grave necessita de uma dieta de baixo teor de gordura. Isso foi dito como mito nos últimos tempos, só que isso eu vou avaliar de paciente para paciente à medida que é o valor de hipertrigliceridemia desse paciente. Eu tenho alguns estudos que mostram que quando eu tenho hipertrigliceridemia superior a 750 mg por decilitro, eu tenho que fazer uma redução brusca de gordura da dieta, avaliar como o meu paciente fica e se ele tiver tido uma boa resposta, eu vou avaliar como vai ser a adesão desse paciente à dieta seguinte. Então, essa restrição de gordura mais severa, ela deve acontecer de 1 a 4 semanas e ela pode ser combinada com farmacoterapia. Eu devo avaliar essa dieta de manutenção, que vai depender dos distúrbios metabólicos subjacentes que esse paciente tem, os fatores secundários que podem estar exacerbando essa hipertrigliceridemia. E quando eu tenho valores inferiores a 750 miligramas, eu não preciso fazer essa restrição severa de gordura na dieta do paciente, e é interessante que eu faça a monitorização constante desses níveis de triglicerídeos, especialmente se eu tiver feito uma intervenção dietética pontual naquele paciente. E aí a gente vai falar rapidamente sobre a síndrome da quilomicronemia familiar, ou SQF, onde ela vai ter uma terapia nutricional diferenciada e direcionada para esses pacientes que apresentam SQF.
E eu tenho que trabalhar uma restrição acentuada de gordura desses pacientes a longo prazo para reduzir a quilomicronemia. Porque como nesses pacientes eu tenho uma disfunção da LPL, uma LPL que ela não é funcionante, isso é um problema genético. Então, só uma intervenção pontual não vai servir. Eu tenho que fazer uma intervenção ao longo da vida. E aí as orientações nutricionais, especificamente que a gente trabalha com esses pacientes. Restrição de ingestão de gordura da dieta de 10 a 15% do VCT. Isso é uma restrição severa de gordura da dieta, porque quando a gente trabalha com a população normal, a gente tem entre 25, 30 ou até 35% do VCT de gordura. Então aqui eu tenho uma redução de quase 20% dessa gordura que é ofertada na dieta do paciente, tendo um total ali por dia de 15 a 20 gramas de gordura por dia. Exclusão de açúcares de adição, especialmente sacarose e xarope de milho. Exclusão de sucos de fruta concentrados, porque isso pode causar uma quilomicronemia nesse paciente. Exclusão de bebidas alcoólicas. Consumo de carboidratos complexos em quantidades adequadas. Garantia de adequação de ácidos graxos essenciais. E o monitoramento do consumo de vitaminas lipossolúveis, porque esses pacientes eles podem acabar apresentando deficiência dessas vitaminas lipossolúveis. Eu devo pensar na inclusão de TCM quando eu precisar ter um aporte calórico externo para esse paciente e, acima de tudo, apesar do ômega 3 ele ser utilizado para a redução de hipertrigliceridemias, ele nunca deve ser utilizado. Nunca, eu acho que é demais, porque eu já utilizei com paciente. Mas é interessante que eu não utilize ômega 3 para esse paciente para reduzir gordura, porque eu posso acabar aumentando a gordura dietética desse paciente e aí eu causar uma quilomicronemia ou uma síndrome de pancreatite associada. E aí sobre as intervenções nutricionais voltadas para o manejo de dislipidemia combinada. Os pacientes normalmente apresentam depuração reduzida das partículas de LDL, concomitante com a produção elevada de VLDL de triglicerídeos e possuem algum grau de comprometimento da depuração desses triglicerídeos, causando uma dislipidemia. As intervenções nutricionais para esses pacientes serão a combinação das intervenções voltadas diretamente para a redução de LDL e colesterol e para a redução de triglicerídeos. E aí, esse estudo mostra que a utilização de uma dieta mediterrânea, nórdica, portfólio ou vegetariana, todas essas dietas elas podem ajudar a reduzir os fatores de risco relacionados ao aumento de LDL e colesterol. E eu possuo benefícios relacionados à redução de risco de doenças cardiovasculares, que são atribuíveis às substanciais redução de pressão arterial, colesterol total, LDL e colesterol. E esses padrões de dieta, eles também vão contribuir para a redução do impacto de escolhas alimentares na degradação ambiental. E aqui a gente pode perceber que quando eu tenho a redução de gorduras saturadas, de ácidos graxos saturados, eu tenho uma magnitude de efeito de redução de LDL e colesterol muito boa. Quando eu substituo ácidos graxos saturados por ácidos graxos monoinsaturados, especificamente, eu também tenho uma magnitude de efeito muito boa. Quando eu tenho a redução ou a retirada de gorduras trans menor do que 1% do valor energético total, eu tenho uma magnitude de efeito muito boa também. Quando eu tenho um acréscimo de fibras, especialmente ali entre 25 e 40 gramas por dia, eu tenho uma magnitude de efeito muito boa. Quando eu tenho esse acréscimo de fibras, principalmente de fibras solúveis como a beta-glucana, entre 7 a 13 gramas por dia, eu tenho uma magnitude de efeito muito boa. E quando eu tenho o acréscimo de fitoesteróis, ali superior a 2 gramas por dia, eu também tenho uma magnitude de efeito muito boa na redução de LDL e colesterol. E aí o resumo das considerações finais. Para intervenções nutricionais para reduzir LDL e colesterol, eu vou trabalhar com redução de ácidos graxos saturados, trans e colesterol dietético, maior ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, maior ingestão de proteína, especialmente proteína vegetal, uma melhor composição corporal com redução de 5 a 10% do excesso de peso corporal, especialmente se o paciente tiver com sobrepeso e obesidade, maior ingestão de fibras solúveis de 5 a 10 gramas dia e o maior consumo de fitoesteróis 2 gramas dia.
e de intervenções nutricionais para a redução dos triglicerídeos, redução de açúcares adicionados e amidos refinados, redução de álcool, redução do peso corporal, especialmente se esse paciente tiver excesso corporal, então trabalho com redução de 5 a 10%, maior consumo proteico, especialmente de proteína vegetal, maior ingestão de EPA de 2 a 4 gramas dia e uma maior atividade física ali o paciente realizando acima de 150 minutos por semana. E aí, de mensagens para casa, que nós devemos sempre priorizar um padrão alimentar saudável, isso vai melhorar a dislipidemia e outros fatores de risco, especialmente de doenças cardiovasculares. A combinações de intervenções nutricionais, ela podem ter efeitos aditivos na redução de LDL e colesterol. As intervenções para elevação de triglicerídeos requerem individualização e monitorização desse paciente. Todos os indivíduos eles devem ser orientados e incentivados a terem um padrão alimentar saudável e que este se alinhe com suas preferências pessoais, restrições orçamentárias e tradições culturais. E a terapia nutricional ela deve ser orientada por um nutricionista especializado. E isso vai ser clinicamente eficaz, econômico e vai auxiliar no controle dos níveis de lípides do paciente. E aí, para finalizar, eu trago uma frase que é principalmente para pacientes com doenças raras, que a gente tem que conviver com algumas dessas complicações de saúde, e isso é um grande desafio, mas a cada dia isso se torna mais equilibrado e leve com orientações alimentares adequadas, práticas e reais. E é isso, obrigada.